Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e mais um testemunho dos feitos gloriosos de Deus. São 20 anos só de ministério, mas eu não comecei a pregar o Evangelho e servir a Deus quando começou o ministério. O ministério começou já em 3 igrejas que eu tive, depois na Cristo Reina, 20 anos. E nesses 20 anos, muita coisa aconteceu, mas aconteceram coisas antes também. E quando eu falo, amado, que eu me converti muito cedo, sabe, eu me converti, na verdade, com 9 anos, 8,5, 9 anos, por aí. E quando eu falo isso, as pessoas ficam me olhando, né? Puxa, mas nessa idade? Então, se eu falar que lá não tinha uma igreja evangélica, você ficaria pasmado. Mas como que ele se converteu nessa idade? Eu vou te contar. Na minha casa, éramos 5 irmãos, estudavam, mas eu não estudava ainda porque eu tinha 6 anos por aí, 5, 6 anos. Meu pai, ele era caminhoneiro, tinha um caminhão, fazia frete, viajava, né? E numa daquelas viagens, ele trouxe um kit escolar, uma baita caixa de madeira. Ele tinha caderno, desenho, enfim, lápis de cor, enfim, o que tu imagina tinha ali, não é? E de material, tá certo? Cadernos, borracha, lápis. Essas coisas para uma criança seduz, né? Não sei porquê, mas mexe com a gente, né? Aquilo é muito lindo pra gente. Caderno, para escrever e tal. Naquela caixa veio um livro verde de 240 páginas, capa verde. E era um livro que não estava, né, na compra. Mas alguém enviou esse livro dentro da caixa para o meu pai. Que sabe, uma empresa cristã, né? Muito bem, amado, aquele livro era um livro cristão, era um livro evangélico, na verdade. Só que na minha casa, todos eram pessoas distantes de Deus. Meus pais não eram cristãos. Depois descobri que meu pai tinha uma linha espírita que ele seguia, eu sabia depois. A minha mãe, bandista, não é? Batuque, catolicismo, era aquela miscelânea. A consequência é que era um inferno. Amém, mano? Briga, desavença. Que você possa imaginar, eu posso falar aqui. Aleluias. Eu estava naquela família, naquela casa. Só que eu via os meus irmãos pegando aquele livro, abrindo, olhando, e jogava para lá, e jogava para cá. Essas imagens estão na minha frente assim, ó. Peguei o livro, abri, pá, não entendi nada, puf, lá na estante. Outro no sofá, outro na mesinha de centro. De repente estava no quarto. Por que isso? Eu posso dizer porque esse livro era para mim. Porque nenhum deles abriu na página certa. E nem tão pouco tentaram. Era um livro de profecias. Já parecia dragões, serpentes, aqueles símbolos, não é? De Daniel, de Ezequiel, de Apocalipse, profecias, muitos símbolos, muitas figuras. Então eu olhava, lia um pouquinho, não entendia nada. E eu via aquilo ali. E muitas vezes eu olhava para o livro e disse, para que vontade de ler o que tem nesse livro, pequenininho ainda. Só que aí, amado, o livro ficou por lá. E eu vou para a escola, agora 7 anos é a idade de ir para a escola. Eu vou para a escola. Eu lembro que nem hoje, aquela faixa, e uma série de crianças junto, tudo indo para a escola. Minha mãe fez era um saquinho com as alças, você pendurava no pescoço. Ali a minha mãe colocava café com leite, o café puro, 2 ovos cozidos,
e pouco manteiga. E lá a gente ia, guardando ali para a hora do recreio. Tinha o recreio, né? Era uma bênção aquela época, amém? As crianças eram mais puras, não tinha muita malícia, né? E também os professores eram mais exigentes. E os pais também. Aleluia. Minha mãe dizia para a professora, se precisar, passa no chinelo. Ou então me avisa, mas não deixa ele fazer coisa errada. Sabe? Então, e na verdade tinha castigo, sim. Qualquer coisa, se brincasse, bobeasse, ficava no recreio, né? E já ia um bilhetinho para a mãe e para o pai. E a gente chegava borrado em casa, que sabia que tinha que entregar. A pastora ia cobrar disso. Aleluia. Eu soube esses dias que essa professora, que era a única onde eu morava, ela está com mais de 90 anos, está viva ainda. Amém? Lá em São José do Norte. Eu estou falando do lugar onde eu vivi em criança. São José do Norte, interior, 60 quilômetros da cidade. Imagina. A estrada era chão. Ônibus, né, nesses 50 quilômetros, levava 2 horas de viagem, quando eu enterrava. Então, era muito chamado como Estrada do Inferno. No inverno era lodo, e no verão era muita areia. Então imagina, hoje já não, hoje tem lá uma faixa já, e agora vou até ampliar, está previsto uma ponte de Rio Grande para São José do Norte. Amém, mano? Então vai ser algo maravilhoso para aquela região. Mas voltando ao assunto agora, vamos lá. Oh, meu Deus. O que aconteceu, amado? Aí aprendi o A, E, O, U, o alfabeto. O A, E, O, U não foi fácil aprender. E a minha irmã, Maria Claizinha, brigava um bocado comigo. E eu não conseguia decorar o A, E, I, O, U. Já pá, perdi. E ela ficava doida comigo. Como é que tu aprende isso? Mas que é isso? Né? Então, como é que eu aprendi o A, E, U? Eu fiz uma música. A, E, I, O, U. U. A, E, I, O, U. Eu já tinha esse dom de compositor desde pequeno. E quando eu aí aprendesse já, e eu, então, A, E, I, O, U. U, A, E, I, O, U. E aí, então, através de uma canção, eu não me esquecia. Amém? E aprendi. Daí para frente, eu fui embora. Só que um dia eu vim da escola, à tarde, época de cebola, colheita, então, era almoço, um descanso e zoom. Né? Cebola é assim. E lá a cebola é a base daquelas pessoas que moram lá. E aí eu estou chegando, então já estou saindo, minha mãe me deu comida quente ali para comer, e sentei para comer. Mas de costume, saí dali, escovei o dente e fui para a sala. Pai comprou estofado bonito, né? Não era branco, era gelo, parece, né? Então a gente sentava naquele sofá. Sala da frente, sabe? A porta para frente, para a faixa. Ali eu me sentei, fiquei ali sentado. Você tem noção do que estava bem na minha frente, em pezinho? O livro. O tal livro esse. E aí, meu amado? Eu disse, meu Deus, eu posso ler o livro. Eu tinha aquela coisa no meu coração, o dia que eu aprender a ler, eu vou ler o livro. Havia um mistério daquilo ali para mim que eu precisava. Então eu fui até lá, queridos, e peguei o livro e sentei. Aliás, nem me sentei, eu peguei o livro e fiquei de pé. Me lembro bem. Muito bem. O livro tinha 240 páginas. Só profecia. Só uma página tinha a pregação do Evangelho, das Boas Novas. E quando eu abro o livro em qualquer lugar, sabe aonde que eu abri? Aonde que me fez abrir, eu diria assim, tem muita coincidência. Não há coincidência. Há cristocidência. Tá bem? As coisas acontecem. O mundo invisível está aí. A gente não vê, mas está em ação, entendeu?
Nada acontece por acaso. Quando eu abro aquele livro, está ali aquela página, bem na página eu abri. Eu então vou ler, já sei de ler. E sabe, a primeira mensagem abalou toda a minha estrutura de criança. Aquilo foi um choque, mas um choque de 240. Quando eu li a mensagem, dizia o seguinte: você é um pecador e você está condenado ao inferno, porque você é um pecador. E quando eu ouvi isso na primeira mensagem, eu parei o livro e fiquei pensando, o que me veio na mente? Diante daquilo, eu tive a convicção que, de fato, eu era um pecador. Não pergunta como, mas havia uma ação do Espírito Santo. Eu tive convicção plena que era um pecador e estava perdido e condenado mesmo, que aquilo que eu estava lendo ali é a verdade. E eu parei perplexo com aquilo e tocado com aquilo. E me perguntei no meu íntimo, quem é que poderá me salvar? Eu disse para mim mesmo, eu estou perdido. E Deus sabe o que estou dizendo. Eu estou perdido. Eu me senti perdido, me senti condenado, sem saída, sem solução, por mim mesmo. Essa é a verdade. Então eu, de uma maneira, eu diria de Deus, eu voltei a ler o livro. Então dizia assim, porque Deus, Ele te amou de tal maneira. Aleluias. Ele olhou a tua necessidade de salvação e enviou o seu único filho, aquele que ele mais amava, e entregou numa cruz por ti. E ali ele deu a sua vida no teu lugar. Quem deveria estar ali era você, mas você é um pecador e por isso Deus enviou o seu filho, santo, justo, e se entregou por você naquela cruz. Ele é a solução da tua vida. O teu Salvador, Jesus, o teu Senhor. Foi uma experiência muito forte. Então eu segui lendo e dizia ali, se você quiser agora, você pode dobrar o teu joelho nessa sala, nesse lugar, aliás, e confessar Cristo como Senhor e Salvador. Pedir perdão pelos teus pecados. Se você fizer isso, Ele vai entrar na tua vida e nunca mais vai sair. Eu estava tão convencido e tão preparado para a coisa, que eu dobrei o joelho naquela hora, e segundo aquela oração, aquele modelo, eu pedi perdão a Deus pelos meus pecados. Me confessei insuficiente em me salvar e que aceitava o seu filho como oferta em meu lugar para me salvar. Aleluias! E eu recebi então Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E a partir daí, querido, Ele entrou na minha vida. Entrou na minha vida. E nunca mais Ele me deixou. Nunca mais. Eu vou completar esse testemunho nas próximas palavras que estarei colocando, mensagens, aliás, da continuidade disso. Mas eu quero até aqui só. Quando eu digo que nunca mais Ele me deixou, nunca mais Ele me deixou. É claro que a edificação espiritual foi aos poucos, foi se desenvolvendo. Não é? Com isso eu não fiquei pronto, é claro que não. Mas Deus foi operando na minha vida. Presente na minha vida com menino ainda. Saí de casa com 13 anos. 14, estava no internato agrícola em Venâncio Aires. Aleluias. E veja, todo o desenrolar da minha vida, sempre Deus estava presente. E eu sempre segurei na mão dele. Muitas situações aconteceram, mas Deus esteve sempre comigo. Aleluias. Seguiremos contando então depois disso. Existe muitas coisas para falar a respeito da ação de Deus na minha vida. Aleluias. Inclusive,
a minha ida para o internato. Amém, amados? Que foi um milagre. Aleluias! Fica na bênção, fica na paz, pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Telefone para contato 053-99912-8245. Deus te abençoe. Aleluia!